O ano é 1917. Um contador nascido em Santos, sem dinheiro, vai para Nova York para tentar ser representante de uma empresa americana em nosso país. 100 anos depois, essa empresa é IBM Brasil. Eu vou contar uma história com muitos detalhes que nunca foram contados antes, até porque ninguém sabia. Em 1915, ele era vendedor de máquinas registradoras. Ele queria muito crescer profissionalmente e foi convencido por um amigo de que ele devia ir para Nova York tentar a representação de alguma empresa norte-americana. Só assim ele poderia crescer muito. Ele não era um sujeito de muitas posses, até vivia com dificuldades, já era casado e naquele ano ele tinha 2 filhas. Essa é a história de Valentim Fernandes Bolsos. No livro de sua autoria, chamado Estudos Financeiros e Econômicos, o Valentim conta os detalhes de sua aventura para Nova York. Esse livro você não encontra nas livrarias, somente na Biblioteca Nacional, e um exemplar que eu comprei depois de muitos meses procurando em sebos. É um livro raro. Em 1915 ele vendeu todos os móveis da casa, pegou metade do dinheiro e comprou uma passagem para Nova York. A outra metade do dinheiro ele deu para a esposa, que se mudou para a casa dos pais, enquanto ele zarpava de navio para os Estados Unidos. Era a primeira vez que ele viajava para fora do país. E não falava bem inglês não, hein? Rateava muito. A viagem para Nova York aconteceu em setembro de 1915. Ele dormiu numa pensão, almoçou pão com banana, vendeu as abotoaduras, como ele conta, para poder sobreviver. Foi uma dureza. Mas no final, ele acabou voltando de lá para o Rio com a representação de uma empresa que acabou não dando certo. Em 1917, agora com 26 anos de idade, Valentim resolveu voltar para os Estados Unidos. Mas para continuar essa história, você precisa voltar no tempo para entender o que significa 1917. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. 1917 é apenas 11 anos depois do primeiro voo do 14 bis de Santos Dumont. É 5 anos depois do naufrágio do Titanic. Em 1917, os Estados Unidos declararam guerra contra a Alemanha e dispararam uma enorme campanha de recrutamento. Estávamos no meio da Primeira Guerra Mundial. Viajar de navio era muito perigoso. O telefone ainda era luxo para poucos. O aparelho na época era esse aí, que você vê na imagem. Fogão nas casas do Brasil era a lenha ou a carvão. Alguns ricos tinham fogão a querosene. Geladeira, como conhecemos, não existia. Enfim, a vida era muito dura mesmo. Foi nesse ambiente que Valentim decidiu ir para Nova York. Ele tinha tomado conhecimento que a Diretoria de Estatística Comercial, nome anterior do IBGE, estava à procura de novos métodos para a coleta de dados. Aqui no Brasil já se tinha ouvido falar das máquinas Rollerite, que nos Estados Unidos eram comercializadas pela CTR, mas ninguém conhecia muito bem. Isso soava como uma grande oportunidade para Valentim Bolsas. Foi nesse ambiente que no dia 8 de fevereiro de 1917, o Valentim embarcou no navio chamado Saga, um navio de bandeira sueca, zarpando do Rio de Janeiro para Nova York. O navio a vapor chegou ao seu destino no dia 27 de fevereiro, ou seja, foram 19 dias de viagem. Os registros de sua viagem existem e provam a sua chegada em Nova York. Em seu livro, Valentim diz que foi para Nova York em busca da concretização dos seus sonhos. Ele chegou na cidade e já encontrou os automóveis dominando o ambiente. As carruagens quase não existiam mais. O ambiente era bem diferente do Rio de Janeiro. Valentim foi na cara de pau para Broad Street, número 50, em Manhattan. Lá ficava a CTR, o antigo nome da IBM. Ele conseguiu subir para o 17º andar, que era o andar onde ficava Thomas Watson, o presidente da empresa. No livro Man, Minutes, Money, escrito por Thomas Watson,
o próprio Mr. Watson dá detalhes de como foi o primeiro encontro com Valentim. O Valentim, ao chegar no andar, falou com a secretária de Thomas Watson que gostaria de falar com ele. A secretária bateu lá no escritório do Mr. Watson e disse: olha, tem um jovem do Rio de Janeiro dizendo que chegou agora de navio e quer falar com o senhor. Thomas Watson decidiu receber o rapaz, afinal ele tinha vindo de muito longe. Valentim disse que já conhecia as máquinas da CTR e pediu que ele fosse o representante dessas máquinas no Brasil. O interesse dele era pelas máquinas Rollerite, que eram leitoras, perfuradoras e tabuladoras de cartão de papel. Tecnologia super inovadora na época. Naquela época, Thomas Watson não investia dinheiro em países fora dos Estados Unidos. A CTR ainda estava se estabelecendo. A empresa vendia suas máquinas para intermediários, que assim faziam as suas vendas. Eles não tinham capital, eles não achavam prontos para estabelecer a sua própria malha de distribuição. Portanto, a proposta de Valentim era algo completamente inusitado. Aí Thomas Watson perguntou para o Valentim: quanto dinheiro você tem? Valentim foi direto na resposta. Ele disse que não tinha nenhum dinheiro. Ele disse que não tinha nada, apenas dívidas, e que tinha um negócio que não deu certo. Falou que estava à procura de um outro negócio para pagar as suas dívidas. E disse que gostava muito de trabalhar e conhecia muita gente importante no Brasil. O que não era tão verdade assim. E também contou que era vendedor de caixas registradoras e que era um excelente vendedor. Mr. Watson deve ter ficado muito admirado com a sinceridade do rapaz e fez mais uma pergunta: você tem uma família? E Valentim respondeu que tinha uma esposa e 3 filhos. E Mr. Watson disse: meu jovem, eu acredito no que você diz e vou dar uma chance a você. Como nós não temos muito capital para aventuras estrangeiras, eu darei para você o agenciamento das máquinas, se você conseguir clientes para pagar pelo aluguel delas, com pagamento adiantado de 1 ano para as máquinas tabuladoras, mais empacotamento, frete e seguro. E foi assim que tudo começou. Estava aberta a primeira porta para o início da IBM no Brasil. Valentim voltou para o Rio, alugou um escritório na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. O pagamento do aluguel daquele escritório chegou a ficar atrasado mais de 8 meses. A dificuldade financeira era muito grande. O acordo de representação da CTR para o Valentim representava um ganho de 2% de comissão para cada máquina alugada. No mesmo ano de 1917, o primeiro contrato foi assinado e os dólares remetidos para Nova York. Com aquele pagamento adiantado, estava assegurada a primeira remessa das máquinas Rollerite para o Brasil e uma remessa de cartões. Obter contratos com as condições impostas por Mr. Watson não era nada fácil. Mas a assinatura do primeiro contrato com a Diretoria de Estatística Comercial encheu o Valentim de esperança. A verdade é que faltava capital no Brasil e naquela época o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial. Pagar um ano adiantado em dólares era um grande desafio. Mas havia um outro desafio. Os funcionários públicos recebiam as novas máquinas com muita desconfiança e muita reserva. Eles não assimilavam muito bem a necessidade de novos métodos de estatística e contabilidade. Essa foi provavelmente a principal razão pelo fato de Valentim Bolsas criar a Serviços Rollerite. As máquinas da CTR eram vendidas, mas o maior desafio era a operação dessas máquinas, que exigiam profissionais treinados e comprometidos. Com a Serviços Rollerite, o Valentim resolveu o problema, porque a empresa fornecia o serviço de operação das máquinas. O que se mostrou nos primeiros anos como um terrível desafio, depois surgiu como uma nova oportunidade de negócio. Ou seja, a fórmula era: os clientes alugavam a máquina da CTR e contratavam a Serviços Rollerite para operá-las. Nos anos seguintes, novos contratos foram fechados. Em 3 anos, já não havia nenhuma diferença entre as condições de negócio do Brasil e nos Estados Unidos. O Censo Demográfico e Social do Brasil em 1920 só foi possível graças ao uso intensivo de máquinas da CTR. O Valentim Bolsas, inicialmente, estava interessado somente nas máquinas Rollerite, mas ao trazer a CTR para o Brasil, ele acabou trazendo todos os produtos que a CTR vendia nos Estados Unidos, com balanças, relógios.
O ano de 1924 marcou o início de uma nova era da CTR no Brasil. Em dezembro, ela foi constituída oficialmente aqui no país, na qualidade de filial estrangeira da IBM, que era o novo nome da CTR, registrado nos Estados Unidos. Para comandar as atividades da IBM no Brasil, o Valentim Bolsas foi nomeado gerente-geral da empresa no dia 1º de janeiro de 1925. Numa convenção em 1933, Thomas Watson comentou esse primeiro encontro que ele teve com Valentim Bolsas em Nova York, em 1917. E ele foi muito claro, ele disse que quando deu a representação da CTR para o Valentim, ele não fez nenhum favor. A oportunidade não existia. Foi o Valentim que criou a oportunidade. O mérito era 100% dele. A história de Valentim Bolsas é de um sucesso retumbante. Ele ganhou vários prêmios importantes dentro da IBM. No ano de 1937, na Convenção Mundial de Vendas, o Valentim foi o grande homenageado daquela convenção. Ele bateu vários recordes, como em 1937, quando ele conquistou mais uma vez o Clube 100% pela 12ª vez. Naquela época era um recorde. Thomas Watson, por diversas vezes, citou o nome do Valentim Bolsas como um exemplo de líder de negócios, visionário, engajador e empreendedor. A admiração era mútua e Valentim acabou se tornando um amigo mais próximo de Mr. Watson, indo muitas vezes para os Estados Unidos, acompanhando o seu líder em várias viagens de negócio, inclusive na Europa, e também frequentando a sua casa, próximo de sua família. Valentim passou a vida toda elogiando a visão e o investimento que Mr. Watson fez em cima dele. Falava o tempo todo que Mr. Watson o ajudou nos momentos mais difíceis e que sempre acreditou no potencial do Brasil, o que deu segurança para o crescimento e desenvolvimento da empresa dentro do país e na criação de um relacionamento de confiança entre a IBM e seus clientes.
No ano de 1930, Valentim começou a ganhar destaque no empresariado dentro do Brasil. Ele frequentemente representou o Brasil nas negociações econômicas e financeiras com os Estados Unidos, da década de 30 até início da década de 50, portanto, um longo tempo. Ele foi um dos responsáveis pelo acordo da dívida externa que o Brasil fechou com os Estados Unidos em 1944, desempenhando um papel fundamental na promoção do comércio entre os dois países. Em 1951, ele foi membro da Comissão Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico. Em 30 de junho de 1949, 32 anos depois daquele ano de 1917, a IBM e a Serviços Rolerite se separam de forma tranquila e harmoniosa. No mês anterior, em maio de 1949, Valentim Bolsas e sua esposa foram convidados para uma festa na casa de Mr. Watson, em Nova York, que foi um evento que teve a presença do presidente do Brasil. Esse certamente foi o momento mais marcante do fim do relacionamento comercial. No entanto, Valentim continuou amigo de Thomas Watson nos anos subsequentes. Em 1956, falecia Thomas Watson, então com 82 anos de idade. Valentim Bolsas faleceu no Rio de Janeiro, no dia 2 de dezembro de 1964, com 73 anos de idade. Ele se casou 2 vezes e teve 6 filhos. Valentim Bolsas foi um empreendedor obstinado, corajoso, visionário, otimista incansável e um brasileiro que sonhava um país integrado com o resto do mundo. A IBM no Brasil cresceu nas primeiras décadas graças à ousadia de Valentim Bolsas, de sua incrível capacidade de tomar riscos, de não pensar pequeno e entender que a tecnologia traz progresso e desenvolvimento. O nome Valentim Bolsas e IBM são inseparáveis.